Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos considerar, com base no livro escrito por William Douglas e Davi Lago, a respeito, um trecho dele, de lições que nós podemos aprender com as formigas no campo da busca pelos recursos. E nós vamos entrar no tema da teologia da pobreza. A falta de recursos tem a ver com a espiritualidade elevada. Será? Será que a falta de recursos tem a ver com a espiritualidade elevada? Então hoje nós vamos falar um pouco de teologia e o caráter desse vídeo não é evangelizar as pessoas, não é tomar partido de denominação, religião, e nem para querer mudar a fé das pessoas ou a não crença em algum Deus. Nós vamos ver o que a Bíblia tem a nos dizer e como que isso se aplica no campo das conquistas materiais. Então, aqui nesse tema da teologia da pobreza, a falta de recursos tem a ver com a espiritualidade elevada na página 63 do livro Formigas, que, como eu já falei, né, de autoria do Davi Lago e do William Douglas. Esse livro ele foi, deixa eu ver se eu tenho aqui no livro a edição dele. Foi pela editora Mundo Cristão. A primeira edição foi lançada em fevereiro de 2016. E esse exemplar que tenho aqui nas minhas mãos, ele já era uma oitava reimpressão em 2020. Aí ele dedicou esse livro, eles dedicaram esse livro ao José Carpinteiro, que muito provavelmente está falando-se do José, pai adotivo de Jesus na Bíblia. Então vamos lá, direto ao assunto. Afirmar que a pobreza está em sintonia com a espiritualidade é uma ideia que surgiu ao longo da história do cristianismo, como resultado de interpretações erradas do texto bíblico, bem como de preconceitos acerca daqueles que têm mais recursos. Muitos cristãos passaram a crer que ser rico é pecado. Mas o que o cristianismo condena é o amor ao dinheiro, é o amor pelo dinheiro, conforme mostrado na primeira carta a Timóteo, no capítulo 6, versículo 10, sendo a primeira carta atribuída como escrita pelo apóstolo Paulo. Esse texto diz: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O problema não é ter dinheiro. O problema que está se tratando no texto é do amor ao dinheiro. Jesus ressalta que o trato com os bens materiais serve para mostrar como administramos as verdadeiras riquezas. Vamos citar as palavras de Jesus que estão escritas ali no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 16, nos versículos 10 a 15. E esse capítulo nos diz: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros,
quem lhes dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus que amavam o dinheiro ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. Ele lhes disse: Vocês são os que se justificam a si mesmos aos olhos dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus, e assim encerra-se esse relato. O relato bíblico que acabamos de ler menciona muitas pessoas que detinham grandes recursos financeiros e amavam ao Senhor de todo o coração. Agora vamos aqui dar alguns exemplos. Abraão, por exemplo, era conhecido na região onde vivia como um homem rico. José, que Deus pôs no governo do Egito, a mais rica nação de sua época, certamente enriqueceu. E o que dizer então de Salomão, cuja glória e opulência se tornaram lendárias no mundo antigo? E de Jó, que era o homem mais rico do Oriente, conforme escrito no livro de Jó, capítulo 1, versículo 3. O próprio Jesus tinha entre seus seguidores pessoas de posses que ajudavam financeiramente seu ministério. Lucas fala de mulheres que ajudavam a sustentar Jesus e os discípulos com seus bens. Portanto, é um erro achar que o dinheiro é em si um mal. Na verdade, vocês podem ter certeza que se alguém fala de uma forma negativa sobre o dinheiro em si, no caso de líderes religiosos, é porque muito provavelmente estão mal intencionados, a fim de que simplesmente, de uma forma egoísta, que as ovelhas possam apenas trazer recursos para alimentar o sistema religioso e os seus líderes poderem continuar desfrutando do bom e do melhor, enquanto que os membros das igrejas e das religiões, muitas vezes as pessoas humildes, pessoas que têm pouca instrução, pouco estudo, muitas vezes precisam de ajuda, de auxílio e não conseguem. Então isso aqui é um equívoco, falar que o dinheiro é a raiz de todo mal. Não é o dinheiro que é a raiz de todo mal, mas é confiar o amor somente ao dinheiro. Essa é a raiz de toda sorte das coisas prejudiciais. E com isso a gente encerra essa consideração com a leitura desse trecho aqui. Como eu sou um aluno que curso teologia, então achei importante poder considerar algum relato que tivesse ligação com raízes teológicas para que fizessem as pessoas pararem para pensar quando assistissem a esse vídeo. Então eu peço para você deixar o seu joinha, comente, se inscreva no canal Sessão de Leitura com o Leandro de Almeida para poder ser notificado de mais vídeos. Que se vocês gostarem, vocês se agradarem do meu trabalho, por favor, compartilhem com outras pessoas. Faça essa gentileza, me ajude. Me ajude para que eu possa ajudá-los. Muito obrigado pela atenção de todos.